Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que bom que você veio. Bom que você está aqui. Amém? Aleluia. Você já falou isso para o seu amigo aí que está perto de você? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Amém. Que bom. Bom que você veio. Glória a Deus. Bom que vocês vieram. Voltaram. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vocês gostaram da Karen fazendo a abertura aqui? Amém. Logo, logo, se prepara, porque logo, logo você vai trazer a palavra. Amém? Logo, logo a irmã Valéria também vai trazer a palavra, viu, irmão? Glória a Deus. Amém. Tem um ditado popular que fala assim, que só não tem jeito, para quê? Para morte. É um ditado, não é uma verdade, é um ditado. Porque Jesus desceu dos céus para mostrar que isso não é verdade. Amém? Então, existe solução para a morte, sim. Jesus ressuscitou e você vai ressuscitar. Amém? Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, tem jeito. Amém? Tem um médico que nós vamos, que eu levo minha mãe, e ele fala sempre isso. Minha mãe leva lá as situações dela, né? Para ele. E aí ele fica olhando para ela e dando risada. Eu falo, mas o que ele está dando risada, né? É um médico aqui do Três Marias. E ele é japonês. E aí minha mãe falando e ele rindo. E já é um senhor, né? De idade, né? E aí minha mãe termina de falar, fala tudo que ela está sentindo, todas as situações. Aí ele olha para ela, dá risada e fala, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Ele faz assim, com o jeitinho japonês, né? Tem jeito. E eu queria que você fizesse isso hoje. Amém? Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim, tem jeito. Amém? Tem jeito. Existe solução. O inimigo quer que você pense que não dá. Essa é a função dele. A Bíblia fala que ele é mentiroso. Esse nome diabo, a conotação dele é isso, é enganador. E ele quer te enganar. É isso. É isso que ele quer fazer. Ele quer mostrar para você que aquilo que você acredita não é verdade. Mas nós estamos aqui hoje crendo na palavra de Deus e falando, tem jeito. Amém? Seja o que for, seja na área econômica, seja na área física, seja na área emocional, seja na área familiar, seja em que área for, o Espírito Santo diz hoje para você, tem jeito. Aleluia! Tem jeito. Existe solução. E isso aconteceu com uma mulher, onde é contada a história lá em 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 1, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Era uma senhora, o marido dela morreu, e parecia que não tinha jeito.
mas tinha jeito. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Glória a Deus. Karen, você foi usada por Deus hoje, porque faz tempo que eu olho para esse projetor e eu fico pensando, nós fizemos o início de uma campanha para comprar um outro projetor. E nós vamos comprar esse projetor. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, a partir do domingo que vem, nós vamos retomar essa campanha e nós vamos comprar um projetor, ou um telão, ou uma TV, eu não sei. Mas será algo com excelência. Amém? Glória a Deus, vamos fazer isso. Então, olha o que fala aqui, 2 Reis 4, de 1 a 7. Queria convidar você a ler a palavra de Deus. Olha aí na sua Bíblia, ou então, aqui. Fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então, o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Situações difíceis acontecem. Não sei se acontece com você, comigo. Acontece. Situações difíceis. Dívidas. Muitas. Doenças. Também. Incompreensões. Também. Situações difíceis. Problemas acontecem. Algumas coisas importantes sobre os problemas. Muitas vezes os problemas são reflexos das nossas próprias atitudes. Muitas vezes. Muitas vezes, aquilo que estamos vivendo hoje é porque a gente não fez a lição de casa atrás, então agora nós estamos vivendo aquela situação. Mas, muitas vezes, não é culpa nossa. É culpa de uma economia mal administrada, de um governo. É culpa de uma tragédia que aconteceu. Existem situações que nós vivemos que não são exatamente
responsabilidades nossas. O caso dessa senhora aqui, dessa viúva, ela não teve culpa. Ela não fez dívidas. Quem fez foi o esposo. O esposo fez dívidas. O esposo fez dívidas e ela ficou. Ela ficou com a batata quente na mão. Né? Foi isso que aconteceu. Ela tinha algumas opções para resolver esse problema, segundo o costume da época e a cultura da época que eles viviam. Ela poderia recorrer ao rei, mas provavelmente o rei não iria dar bola para ela, não iria ligar. Ou então ela poderia esperar o dia que eles chamavam o dia da libertação, que eram de 49 em 49 anos. O povo de Israel, eles eram ensinados a libertar todos os escravos. Então o problema dela aqui é que estavam querendo levar os filhos como escravos. Então ela poderia optar por isso. Então ela teria que esperar 49 anos para ver os seus filhos de volta. E eu acho que ela não estava muito afim disso. Né? Você está afim de esperar 49 anos para resolver um problema? Embora a gente muitas vezes fique a vida toda sem resolver. Mas ela não quis essas duas opções. Então ela recorreu àquele que pode resolver todas as coisas, aquele que tem o poder de resolver tudo, aquele que pode mudar todas as situações, aquele que tem o universo nas mãos, aquele que Isaías diz que tem o globo da terra nas mãos, aquele que criou os oceanos, que criou o universo, e aquele que te criou. Ela resolveu solicitar a esse Deus a solução. E ela tinha um problemão na mão, um grande problema. O marido contraiu uma dívida. E é interessante que fala aqui que esse homem era servo de Deus. E fala que ele era um profeta. Então nós precisamos entender que o fato de nós sermos, muitos de nós aqui já são cristãos, já professam o senhorio de Jesus em sua vida, já entregou sua vida a Jesus, mas isso não te isenta de fazer coisas erradas. Esse homem aqui era um profeta, era um homem de Deus, e ele fez o que não deveria fazer. Então, pela lei desse tempo aqui, as mulheres, elas não tinham direito à herança. Elas não tinham. Ela não tinha herança. Quem teria seriam os filhos. Só que não tinha herança. Provavelmente ele não tinha herança para deixar. Aliás, ele deixou uma herança para os filhos. A dívida. E olha, eu queria que você soubesse isso. Se você morrer e tiver dívida, a dívida vai ficar para o seu filho. Viu? Em vez do seu filho ter que dividir a herança, ele vai dividir a dívida. Então é importante
nós sabermos administrar o que nós temos. Então o marido contraiu uma dívida e pela lei, o credor, ele poderia então pegar os filhos daquele devedor e aquela pessoa seria escravo dele até que a dívida fosse paga. E aqui é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Mas aqui fala que ela foi falar com Eliseu. Quem era Eliseu? Quem era Eliseu? Era um profeta. Era um homem de Deus. Então, essa mulher, ela vai ao lugar certo para buscar a solução do seu problema. Ela não ficou tentando resolver sozinha, como muitos de nós fazemos. Fica tentando resolver, quebrando a cabeça. E ela toma uma atitude. Amém, querido? Não adianta você ficar olhando o problema. Precisamos tomar uma atitude. Ela toma atitude, ela vai em direção a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Seja qual for a situação, você precisa ir em direção a Deus. Eu queria perguntar para você hoje, para mim também, quanto tempo faz que realmente nós não dobramos os joelhos e colocamos a nossa situação diante do Senhor? A gente fica com tanta correria, a gente fica com tanta buscando tantas soluções. Vai lá no Google, né? Meu Deus, será que Deus vai dar? Deus não vai direção no Google, não vai dar. Então ela toma essa atitude, ela vai em direção a Deus. E o Espírito Santo hoje fala para você e para mim, volte a falar com Deus das suas necessidades. Amém? Volte a falar com Deus. Mas de verdade, é você e Deus. Ninguém precisa ver. Coloque diante do Senhor. Faça como Jesus falou. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. Fale com Deus. Ela procura ajuda. Então não fica sozinha martelando a cabeça. Procura ajuda. Amém? Mas vá ao lugar certo. Ela foi, aquele homem representava Deus, ele é um profeta. Mas olha, nós estávamos aqui conversando com os pastores, nós estamos estudando um livro, ali fala de ministérios, fala dos ministérios, e um dos ministérios na igreja é o ministério de profeta. É bíblico, está na palavra. Mas a Bíblia fala uma coisa, e é isso que eu queria que você soubesse e você fizesse. Busque de Deus a sabedoria para saber se aquela pessoa realmente é alguém de Deus. Se o Espírito que está nela realmente é algo de Deus. A Bíblia fala: provai os espíritos. Prove. Então, verifique se essa pessoa com quem você vai conversar, com quem você vai pedir ajuda, tem realmente princípios. E sabe uma coisa interessante, muito boa para você tirar as dúvidas? Verifique se ela faz aquilo. Como está a casa dela?
como ela trata a esposa, o esposo, como ela cuida dos filhos. Olhe, então, essa mulher, ela vai buscar ajuda no lugar certo. Amém? Amém? Outra coisa que ela faz, lá no versículo 2, fala assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E o que ela fala para ele? O que ela fala para ele? Tua serva não tem nada. Ah, sim, além de uma botija com azeite. Então a visão natural dela, que é a nossa, e a visão que você tem quando você está passando por um problema, é a visão natural. Não tem jeito. Não dá. Eu não consigo. Já tentei e não deu certo. Essa é a nossa visão natural. E essa era a visão dela. Geralmente, nós não damos valor ao que nós temos. Ele fez com que ela percebesse que ela tinha alguma coisa. Sim, você tem. Você tem. Ela percebeu, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite lá. Então, a visão natural, que é a nossa visão, que é a sua visão e a minha, quando nós estamos vivendo por uma situação difícil, que a gente acha que não tem jeito, a visão natural nossa é essa: eu não tenho nada que eu possa fazer. Essa é a visão natural. Mas a visão divina, a visão de Deus é: você tem alguma coisa, usa. Amém? Você tem alguma coisa, use. O que você tem é o que você, é a matéria-prima para você começar a resolver o seu problema. Amém? Eu vou repetir isso. Eu queria sublinhar isso aqui na sua mente. O que você tem é a matéria-prima para você resolver o seu problema. A solução, o milagre, começa com o que eu tenho. A gente vê vários exemplos na Bíblia. Vários, por exemplo, Jesus. Quando Jesus faz a transformação da água em vinho, o que ele faz? Caiu chuva nas talhas e encheu de água? Não. Jesus falou o quê? Encham. Vocês peguem a água que vocês já têm e coloquem dentro das talhas. Pegue o que você já tem. Você tem as águas e você tem as talhas. Então, deixa que o vinho é problema meu. E é isso que Jesus está falando para nós hoje. Aquilo que você tem, você põe nas mãos do Senhor. Amém? Agora, o que você não pode fazer é com Ele. É Ele que vai fazer. Aleluia. Outro episódio, Jesus, quando ele faz aquela pesca maravilhosa, que lá Pedro e os discípulos lá no barco não pescam nada. Isso está lá em Lucas capítulo 5. Depois com calma você pode ler. Eles não tinham nada, não tinham pescado nada, não tinham pescado nada. Aí Jesus chega para eles e fala:
volta para o mar. Aleluia. Volta para o mar. Não vai para casa de cabeça abaixo, nada, sem nada. Volta para o mar. Tem até aquele cântico, né, que fala assim: quem mandou deixar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Então, o que Jesus faz ali? Jesus fala para eles assim, ó: volta, você já tem o barco e a rede, o peixe é comigo. Amém? O que você tem? É isso que você, isso é você já viu quando você pega um rolo de barbante embaraçado? Qual é a solução para você desembaraçar? Tem que achar essa aqui é a ponta do seu problema. É isso. Aleluia. Outro fato, quando Jesus ressuscita Lázaro. Lembra? Lázaro tinha morrido 4 dias. Está lá em João capítulo 11, versículos 39 ao 44. Depois dá uma olhada, vê se é isso mesmo. Se o pastor está falando, é isso mesmo. Olha lá. Aí, Jesus chega lá diante daquele quadro terrível. Uma pessoa dentro da tumba morta. Aí Jesus chama Lázaro, fala: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai. Mas, antes de Lázaro sair, Jesus fala para os discípulos: tira a pedra. Amém? E aí quando Lázaro sai todo amarrado, Jesus fala o quê? Tirem as faixas. Ou seja, eles precisavam interagir. Essa é a palavra. Deus trabalha dessa forma com você, em parceria com você. O Espírito Santo trabalha em parceria com o seu espírito. É por isso que ele está dentro de você. Ele está dentro de você para fazer um interface do seu espírito com o Espírito de Deus. É isso que Deus está fazendo. Então você veio hoje aqui, você está ouvindo essa palavra. Então o que nós precisamos fazer? Eu tenho que ver o que eu tenho e começar a agir para a solução vir. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Aí lá no versículo 4, fala assim: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Pede as vasilhas. Pede as vasilhas, traz para sua casa e aí começa a trabalhar. Começa a agir em cima daquilo que você crê. Se você crê que Deus é o seu Deus e que Ele está no controle de todas as situações, Ele está no controle dessa situação sua. Ele está no controle. Você pode falar isso comigo? O meu Deus está no controle dessa situação que eu estou vivendo. Aleluia. Glória a Deus. E aí fala aqui no versículo 4, fala assim, ó: e quando você for derramando o azeite, vai separando as que você for enchendo. Ou seja, vai verificando o que Deus já fez.
nós temos a tendência de olhar só para o que está acontecendo. Mas o que Deus já fez na sua vida? Olha nisso. Vai separando, vai olhando, vai verificando o que Deus já fez, e se Ele fez, porque isso traz fé ao seu coração. Porque se Ele fez, Ele vai fazer. Amém? Se Ele fez, Ele vai fazer. Aí no versículo 5, fala assim: e depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Ela obedeceu. Imagina se ela vai lá, conversa com Eliseu, Eliseu dá para ela o suporte. Aí ela chega em casa e fala assim: eu fui lá, o profeta falou aquilo, mas eu não vou fazer nada disso. Não tinha acontecido nada. Então olha, veja bem, você veio à casa do Senhor, aproveita isso. Você veio aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Então o que a gente precisa fazer? Obedecer. Fazer o que Deus fala. Ela fez o que o profeta falou. Então, faça o que a Bíblia diz, mesmo que não faça sentido para você. Mesmo que você olhe para aquela situação e fale assim: aquilo que foi falado na igreja, para mim não tem sentido. Experimente fazer. Coloca diante do Senhor. Amém? Obedeça. Faça o que a Bíblia diz. Não o que a gente acha. Não o que as pessoas falam. Porque se você for apresentar o seu problema para 3 pessoas, você terá 3 soluções diferentes. Soluções não, chutes, né? Então, o que precisamos fazer? Ouvir o que Deus está falando. Deus está falando na sua palavra. É isso que Ele está falando. Amém? Olha aí, versículo 6 fala que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Você lembra qual foi a orientação de Eliseu para ela quando ela chegou lá desesperada, não sabia o que fazer? Vai e pede vasilhas, e pede muitas. Aleluia! Peça muitas vasilhas. Sabe por quê? Porque o limite da bênção de Deus depende da disponibilidade que eu tenho. Isso é óbvio. No mundo natural é assim. Você pega uma jarra de 1 litro, você não vai conseguir colocar 2 litros dentro de uma jarra. Então, se eu estou pedindo algo para Deus, eu tenho que colocar aquilo diante do Senhor com muita fé. Quanto mais eu tenho, mais Deus coloca dentro. Quanto mais espaço em mim, mais Ele faz. Amém? Você pode repetir isso comigo? Quanto mais espaço em mim, mais Ele faz. Acho que ela ficou pensando assim, né? Quando ela começou a ver aquele monte de vasilha, tudo cheia. Eu acho que ela pensou assim, aqui não fala, né? Mas eu fico pensando. Eu acho que ela pensou assim, poxa, por que eu não peguei mais vasilha? Porque fala aqui que ela, pro seu, traga-me mais uma.
traga mais uma. Oh, tá bom o negócio aqui, tá enchendo, vem, traz mais. Aí o filho falou, acabou. O quanto que você está dando de espaço para Deus? É isso? É isso que vale. É isso que conta. E aí, no versículo 7, onde termina o final, onde existe o final dessa passagem, fala que ela voltou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que disse a ela: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrou. Vai. Muita gente pede as coisas para o Senhor, depois esquece. Então precisamos voltar e nos colocar na presença de Deus e agradecer ao Senhor. Amém? Você pode orar comigo? Pode orar? Você pode ficar em pé? Nós vamos orar. Eu não sei a situação que você está vivendo, mas eu creio que se você está aqui, provavelmente você tenha algo a colocar diante do Senhor. E eu queria convidar você a fazer isso agora. Amém? As vasilhas se encherão. Aleluia! As vasilhas se encherão se você se posicionar diante do Senhor. Não desista. Não desista. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Eu queria que você orasse. Fale com Deus agora. Você. Fale para Ele. Ah, pastor, mas eu já tenho falado tanto. Fala de novo. Fala de novo. Qual outra opção você tem? Fala de novo. Amém? Ora. Vamos orar? Ore agora, em nome de Jesus. Pai querido, nesta noite, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos os louvores, te louvamos por cada irmão que está aqui. E nós queremos nessa noite, Senhor, sair daqui crendo na tua palavra, colocando em prática aquilo que o Senhor falou. Então, meu Pai, o Senhor está vendo, ouvindo cada oração. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja interagindo com o Espírito, com o nosso Espírito, para que nós façamos aquilo que o Senhor nos orienta. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Deus abençoe você. Lembra do que a gente combinou? Quando os irmãos estiverem cantando aqui, você já pode abraçando seu irmão, se despedindo. Não precisa terminar. Não precisa esperar terminar. Glória a Deus.